Gente, chegando no final da nossa série, o poder sobrenatural da oração. Quantos aí já entenderam que oração não tem nada de natural? É tudo sobrenatural. A gente busca um Deus sobrenatural, a gente ouve um Deus sobrenatural. A gente se relaciona com uma palavra que é sobrenatural. E a gente vem falando que a base dessa nossa vida de oração está lá naquela palavra Yadá, contato íntimo direto. Repita isso comigo: contato íntimo direto. Não está falando de você conhecer de terceira pessoa, está falando de você conhecer de primeira pessoa. Eu sempre me lembro de Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Alguém um dia me falou de Jesus. Mas agora eu te experimento. Agora eu sei quem você é. Agora eu ouço a sua voz e reconheço a sua voz. Aliás, Jesus diz isso em João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Eu quero falar com você hoje, começando com esse texto aqui, de Sofonias capítulo 2, no verso 3, na Bíblia, a mensagem, diz assim: busquem a Deus. Semana passada a gente falou sobre essa palavra, buscar, da resh, buscar em oração, buscar para adorar a Deus. Nós falamos sobre o poder de Deus, buscar até encontrar. Busquem a Deus, todos vocês, pessoas disciplinadas e em paz, que vivem pela justiça de Deus. Não é você que vive de qualquer maneira. Tanto que a Bíblia vai dizer que pode muito, por sua eficácia, a súplica do justo. Quem é o justo? O justo é aquele que vive com base não na sua própria justiça, mas na justiça de Deus, naquilo que Deus fez. Pode muito. Por quê? Porque o justo sabe quem é que o redimiu. O justo sabe em quem ele pode confiar. Pode, por muita eficácia, a súplica do justo. Ele fala: busquem os caminhos retos de Deus. Busquem uma vida tranquila e disciplinada. Talvez vocês sejam poupados no dia da ira de Deus. Na Bíblia amplificada clássica diz assim: buscai ao Senhor, indagai por Ele, consultai-o como a principal necessidade da vossa vida. E a pergunta que eu sempre me faço é: será que Deus tem sido a principal fonte da minha vida? Ou Ele tem sido minha segunda opção? Ou Ele tem sido minha terceira opção? Não deu certo. É igual quando aconteceu, o pastor Eli estava lá nos Estados Unidos, na época do bug do milênio. Quem é da época do bug do milênio? Os anos 2000, vai virar tudo, vão perder tudo, os computadores vão dominar o mundo, e vai zerar todas as contas. Ele disse que na virada do ano, ele nunca viu a igreja tão cheia. Não tem problema a gente buscar a Deus na nossa necessidade. Ele está disponível para você. Agora, Ele está disponível em todos os outros momentos também. E aqui Ele está falando: busque ao Senhor como a principal necessidade da nossa vida. Todos os humildes da terra, a gente vai falar sobre essa palavra, que agistes em conformidade com a sua vontade revelada e guardastes os seus mandamentos. Eu quero falar hoje sobre essa palavra humilde. A gente vai falar sobre o coração de quem ora. Tema da minha mensagem de hoje: o coração de quem ora. Então, a palavra humilde aqui no Antigo Testamento é a palavra anev. E anev significa humilde, manso, presta atenção nessa aqui, dependente. Dependente. E revela a condição do coração de alguém. Aqueles que aprenderam a ser espiritualmente humildes em caráter e dependentes de Deus. Quantos aí você sabe? Quantos aí sabem que quando você aceita Jesus, você abre seu coração para Jesus, você vem de uma jornada do mundo, e o mundo é egoísta. O mundo pensa em si mesmo. Se for necessário passar por cima de você para conquistar alguma coisa, não tem problema nenhum. Essa é a maneira que o mundo tem. E a gente nasce de novo, e nasce de novo depois de às vezes muito tempo. E a gente tem que desaprender um montão de coisa e pegar, sendo dependente do Espírito Santo,
para que a gente possa aprender os princípios do reino de Deus. E os princípios do reino de Deus, a gente vai falar isso na nossa próxima série, são contraculturais. O que você vê o mundo fazendo, o reino de Deus é contracultural, é o oposto. As definições que o mundo dá no evangelho é o oposto. Então, quando a gente entende isso, eu entendo aqui aqueles que aprenderam, a gente vai falar sobre isso, aqueles que aprenderam a ser espiritualmente humildes em caráter e dependentes de Deus. A Bíblia diz que Deus guia o Anev, o humilde, que coroa o Anev com salvação, que encoraja o Anev, o humilde, pela história dos outros. Olha só como é que eu e você podemos ser bênção uns para os outros. A Bíblia diz que o Anev, o humilde, herda a terra. Uma promessa que Jesus reiterou e ampliou no Sermão da Montanha. Quando a gente vê no Sermão da Montanha no grego, é praticamente uma transliteração dessa palavra Anev, a palavra praos no grego. Bem-aventurados os mansos e humildes, porque deles é o reino de Deus. E eu estava ouvindo uma mensagem hoje, gente, isso falou muito forte no meu coração, essa questão de nós sermos dependentes de Deus. A gente está falando do coração de quem ora, e o coração de quem ora tem que ser dependente de Deus. E a Bíblia fala que o homem foi criado em Gênesis, e que Deus sopra sobre ele o seu espírito, e ele passa a ser alma vivente. A expressão alma vivente no hebraico, nefesh hayah, literalmente significa isso: uma garganta faminta que anda. Eu estava vendo um pastor pregando hoje, ele estava falando assim: quando você está com fome, o que você faz? Você bota a mão aqui, né? Cara, que fome que eu estou. Na tradição antiga, e você vê isso em papiros, você vê isso em papiros não somente da Bíblia, mas em papiros egípcios até. Ao invés de botar a mão aqui quando eles estão com fome, eles botam a mão aqui. Porque a palavra nefesh significa garganta. Garganta faminta que anda. Aí eu falei: ah, Jesus, o que você quer falar comigo? Aí ele falou: o ser humano foi criado como uma garganta faminta que vive. Só que ele foi criado como uma garganta faminta que vive para Deus, que precisa de Deus. Adão não foi criado, e está aí. O pecado de Adão foi tão contundente, porque ele diz assim: eu sou uma garganta que vive e fui criado para viver para ti, mas eu não quero mais viver para ti, eu quero me saciar, portanto eu vou comer desse fruto, e eu vou ser detentor do bem e do mal, o que eu escolher é o que vai ser dito, ponto final. Por isso que a gente vê tantas religiões no mundo, porque o ser humano é uma garganta faminta que anda, até que a gente encontra Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai para saciar a sua fome, nem a sua sede, se não for através de Jesus. E aí eu me lembrei que na sua oração, Jesus nos ensina a pedir o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E que Jesus é o pão vivo, João capítulo 7. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O ser humano foi criado para se alimentar de Cristo. Aquele que de mim se alimenta, disse Jesus, obrigado Espírito Santo. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Eu e você fomos criados para sermos dependentes de Deus. O manso é aquele que é dependente de Deus. Eu quero ver com você 3 elementos do coração de quem ora. Número 1, aquele que ora, aquele humilde, a neve, tem um coração rendido. Um coração
rendido. A raiz dessa palavra, anev, é a palavra aná, que descreve alguém que responde a outro. O humilde não inicia, o humilde recebe. A posição do humilde é aquele que recebe. Eu sempre falo isso. No nosso relacionamento com Deus, para Deus ser pai, Ele inicia. Ele inicia, Ele cria. Se a gente perguntar quem é o pai, sei lá, do relógio, você vai saber. Ou não. Quem é o pai? Vamos facilitar. Quem é o pai da aviação? Vamos lá. Santos Dumont, gente, por favor. Não vai falar os irmãos brothers lá dos Estados Unidos, não. Por quê? Porque ele começou um processo que não existia. Deus é o nosso Pai. Ele inicia os processos e os projetos na nossa vida. E nós que somos humildes, vamos dizer: Senhor, começa você. Começa você na minha vida. Dá um start, e aí eu continuo contigo. Quando a gente olha para o tabernáculo, a gente vai ver que a primeira chama que foi acesa veio de Deus. E o trabalho dos sacerdotes era manter a chama acesa. O nosso trabalho como humildes, como aquele que ora, é responder o outro. É responder a Deus. Salmos 51, verso 17. Abra lá comigo. Salmos 51, verso 17. Você lembra que esse aqui é um salmo de confissão, de arrependimento. Davi tinha pecado, Davi tinha matado, Davi tinha adulterado, e foi necessário um profeta de Deus chegar até ele e falar para ele: Davi, você é esse homem. Na hora, Davi não cria desculpa. Davi entende o que ele tinha feito. E ali ele começa naquele processo de arrependimento. Salmo 51, no verso 17, diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, afligido. Coração quebrantado ou coração humilde e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza o humilde. Aliás, a Bíblia diz que Deus dá mais graça ao humilde. Ele resiste o soberbo. Quem é o soberbo? Já sei. Quem é o soberbo? Eu não dependo. Mas Deus dá mais graça ao humilde. Salmos 9:12, na King James, diz assim: quando ele faz inquisição pelo sangue, ele se lembra deles. Deles quem? Dos humildes. Ele não esquece o clamor dos humildes. Deus não esquece o clamor daquele que se achega para Ele com o coração rendido, para dizer: Deus, não sei o que fazer, dependo de você. Salmos 10, 12 e 17, também na King James, diz: levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão e não te esqueças dos humildes. Verso 17, Senhor, ouviste o desejo dos humildes, prepararás o seu coração, farás ouvir o teu ouvido. Eu anotei aqui que na oração, a garganta faminta e o banquete encontram aquele que se rende totalmente. Na oração, quando você ora, lembra que a gente falou, Nefesh Hayah, uma alma vivente, a garganta faminta e o banquete se encontram. É a nossa expressão, aquele que está com fome, com vontade de comer. Imagina, você chega na igreja, tá aquela mesa, você chega com aquela fome no aniversário, aleluia, glória a Deus. Você chega lá, a mesa está posta. Na oração,
A garganta faminta, aquele que é humilde, encontra o banquete da presença do Senhor. Uma mesa Ele prepara na presença dos meus inimigos. É um banquete para mim e para você. Na presença de Deus nós temos um banquete. Está vivendo de migalha porque quer. Hashtag pastor sincero. Se a mesa está disposta e o garçom está dizendo, pode vir, está aberto. Só que tantas vezes, gente, a gente está tão cheio das coisas do mundo que a gente perde fome pelas coisas de Deus. A gente deixa de ser a garganta faminta por Deus. E aí o banquete, presta atenção, o banquete não faz mais sentido. O que a gente está recebendo aqui, gente, todo encontro, eu percebo isso sempre no meu coração, e eu dou graças a Deus pela nossa igreja. Porque o que a gente tem aqui da presença de Deus, gente, é um banquete da presença de Deus. Não sei se você percebe, mas começa a abrir, vem para cá com o seu coração estendido, porta escancarada, e você vai ver, desde o momento que você entra, existe um banquete preparado para mim e para você. Há uma mesa feita para mim, na presença dos meus inimigos. Pão e vinho servindo salvação. É assim que eu luto as minhas guerras. É dessa maneira, sabe como? Orando. A garganta vazia diante do banquete se alimenta daquilo que o seu Senhor dá. E na mesa do Senhor tem cura, na mesa do Senhor tem salvação, na mesa do Senhor tem libertação, tem amor, tem misericórdia, tem paciência, tem bondade, tudo disponível para mim e para você. Mas é necessário ser a garganta faminta que chega diante de Deus para pegar isso para cada um de nós. E qual é o inimigo dessa vida rendida? O inimigo dessa vida rendida é o egoísmo, é a soberba. Talvez seja por isso que Jesus nos ensina a orar: livra-nos da tentação de ficarmos com a glória que é só dele, da tentação de nos esquecermos que nessa oração de Jesus, nós é importante. O Pai é nosso, o pão é nosso, o reino é dele. Tiago capítulo 4, no verso 3, na Bíblia amplificada diz: vocês pedem algo a Deus e não recebem, porque pedem com motivos errados, por egoísmo ou com uma agenda injusta, para que quando vocês obtiverem o que querem, possam gastar os seus desejos hedonistas. O que é o desejo hedonista? Só para mim. Ele diz aqui: você não tem porque não pede. Você esquece de orar? Coloque Deus em primeiro lugar. Isso significa colocar Deus em primeiro lugar. Buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E o apóstolo Tiago está deixando aqui para a gente: vocês primeiro não tem, que vocês não pedem. Se pedisse, tinha. Nós falamos na semana retrasada o desejo de Deus de querer dispensar os seus mistérios para mim e para você. Ele quer revelar o seu coração para você, e Ele faz isso através da pessoa do Espírito Santo. Olha a nossa dependência de Deus. Não dá para descobrir os segredos do coração de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Que os humildes se coloquem nessa posição para dizer: eu não consigo sozinho, eu preciso do meu amigo, o Espírito Santo. E a segunda coisa que o apóstolo Tiago diz: vocês até pedem, mas ainda não podem receber a bênção de Deus, porque pedem errado, para consumi-la nas suas próprias concupiscências. Ou seja, vocês pedem errado, pedem pelos motivos errados. Gálatas capítulo 5, no verso 16, na Bíblia a mensagem diz: aqui vai o meu conselho, diz o apóstolo Paulo: vivam nessa liberdade. Porque o conceito da carta de Gálatas, gente, era: o povo tinha sido liberto por Deus e estava voltando para um legalismo, para dizer: a gente só tem a salvação se a gente fizer isso, 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 que eram coisas externas.
Paulo está falando, vocês foram livres dessas coisas porque vocês se entregaram à lei régia do amor, que é o que diz o apóstolo Tiago. Vocês se entregaram a Jesus. E aí o apóstolo Paulo fala, tem até uma parte que ele fala, quem vos enfeitiçou, ó Gálatas? Vocês que começaram na liberdade, vocês estão voltando de volta para o legalismo, para as obras da lei. Então ele fala aqui vai o meu conselho, vivam nessa liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas. A chave para viver na liberdade do céu é abrir mão do controle e deixar o Espírito nos guiar por onde Ele acha que é importante. Essa é a chave para viver nessa liberdade. Chave para viver na liberdade do Evangelho é ser dirigido pelo Espírito. A chave para viver na liberdade a gente vai falar isso na próxima série, é entregar a sua vontade. Mas pastor, se eu entregar a minha vontade, eu não vou viver em liberdade. Você vai viver na perfeita liberdade do céu. Que a nossa vontade é muitas vezes maculada pelo pecado. E é isso que a Bíblia vem trazendo, que Jesus vem sanar isso. Ele vem transformar a nossa vida. E aí Romanos capítulo 12 nos lembra que nós precisamos continuamente entregar os nossos corpos, as nossas vidas, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E renovar a nossa mente. Não mais sendo transformado pelas coisas do mundo, mas a gente, ao renovar a nossa mente, pegando a vontade de Deus, a gente descobre aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então Mateus capítulo 16, no verso 24, na New Living Translation, diz: então Jesus disse aos discípulos: se alguém entre vocês quer vir após mim, deixe de lado a ambição egoísta, tome a sua cruz e siga-me. Uma das maneiras de abrir mão do controle é orar. Quando você ora, você abre mão do controle. Quando oramos, reconhecemos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando oramos, admitimos: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando oramos, o nosso coração suaviza, amolece e se abre. Gente, é impossível orarmos verdadeiramente na presença de Deus e não sermos impactados por aquele que escuta a nossa oração. É impossível. Pastor Hélio sempre usa o exemplo do fogo. Vai chegar perto do fogo, você sempre vê as consequências do fogo. Vai ficando quente, até que você queima a sua mão. É impossível a gente ir se aproximando de Deus e nada acontecer com a nossa vida. Tem gente que vem conversar com a gente e tem frases que eu não entendo. A vida da pessoa está de mal a pior. Mas pastor, eu oro todo dia. Minha vontade de perguntar é: para quem você está orando? Porque não está dando certo. Como você está orando? Porque não está dando certo. Porque toda vez que nós encontramos a presença de Deus, algo verdadeiramente acontece na nossa vida, de dentro para fora. Nós cremos no poder da oração que transforma as nossas vidas. É só você ler a Bíblia e você vai ver todos aqueles homens que tiveram um encontro com Deus, as suas vidas foram transformadas. Algo tem que acontecer. Deus não é um Deus de teorias, Deus é um Deus de prática. Quando Ele entra no assunto, Ele entra para resolver. A pessoa que ora e não é transformada, provavelmente não ora com o coração. Apenas repete o que a sua cabeça quer que ele ouça. Orar com o coração fala de se render. Orar com o coração fala: faz a tua vontade.
como a gente canta. Eu já falei para o Stânio, não fica cantando essa música, aí Jesus vem e muda tudo de lugar. Aí muda tudo de lugar, a gente não gosta. O coração rendido fala, muda tudo. Tudo. Quer dar, dá. Eu confio em você. Faz igual Abraão. Nós subiremos, adoraremos e voltaremos. E ele sabia que estava indo para entregar o seu único filho. O coração rendido não tem desculpa, não tem segunda opção. O coração rendido se entrega. A segunda coisa que essa palavra nos mostra é um coração disciplinado. Anev, palavra Anev, a raiz dessa palavra, aná, não se refere apenas ao que alguém pode fazer aos seus inimigos. Pastor, me humilharam. A Bíblia fala que os nossos inimigos serão humilhados. É essa palavra que é usada, aná. Mas também o que alguém faz a si mesmo como uma prática espiritual. Por isso que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Não está falando que você vai, para você ser exaltado, sabe aquela canção que fica aí na rádio, que você ouve, aí fala que porque eu fui humilhado, eu serei. Não é porque os outros fazem com você. Os humilhados são aqueles que se humilham. Não precisa que ninguém te humilhe. Eu me humilho, eu me rebaixo, para que Ele apareça, que Ele cresça e que eu diminua. Essa é a condição. Alguém que faz a si mesmo como uma prática espiritual. Disciplina pode ser definida como treinamento que desenvolve autocontrole ou eficiência. Pastor, não sei como orar. Igreja é lugar de treinamento. Vem para cá que a gente vai orar junto. Não sei orar, tem um encontro específico de oração para você aqui na igreja. Mais uma vez, fica chateado comigo não, mas a mesa está posta. Jesus está fazendo o convite. No grande dia da festa, Ele faz o convite. Se alguém tiver sede e quiser, venha. Garganta faminta que anda. O banquete está pronto. Treinamento que desenvolve autocontrole ou eficiência. Quem ora se mantém em treinamento espiritual. Eu falei para você que o coração de quem ora tem que ser um coração humilde. Quem ora vai se treinar na humildade. A pessoa que ora, ela não passa a vida se exaltando, pisando nos outros. Porque quando você ora, você já está se rebaixando diante do Senhor. Você entendeu essa questão? Se rebaixando, não se rebaixando de valor, se rebaixando no seu posicionamento. Então você é treinado na sua humildade. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25 a 26, na New Living Translation, diz: todos os atletas praticam autocontrole rigoroso. Eles fazem isso para ganhar um prêmio que vai desaparecer, gente. Mas nós fazemos isso por um prêmio eterno. Então eu corro direto para o objetivo, com um propósito em cada passo. Isso eu tenho colocado diante da minha vida. Eu vou dar um passo com propósito. E se eu estou fazendo o que eu estou fazendo é porque Deus tem um propósito para mim. Eu não posso perder vistas do propósito. Eu não sou como um boxeador que erra os seus socos. O que Paulo está falando? Eu treino. E quando eu acerto, eu acerto. Porque eu treino. E eu treino para acertar. Igreja é lugar de treinamento. Na nossa série Igreja, o Poder do Nós, está lá no meu blog. A gente falou sobre as imagens, as figuras da igreja no Novo Testamento. E a gente entende que igreja é um exército. O exército precisa ser treinado. Você não entra no exército marchando de qualquer maneira. Ô seu soldado, marcha direita aí, por favor. Você sabe que você marcha em uma batida. Ah, mas a minha batida é diferente. Você me desculpa, mas aqui no exército não tem mais sua vontade. A igreja é um exército. E existe uma batida. Por isso que Gálatas, capítulo 5, se não me engano no verso 25, diz: se vivemos no Espírito,
andemos no Espírito. A palavra andar ali no grego é andar numa batida militar. A gente não anda de qualquer maneira. A gente anda na batida daquele que vai dar o direcionamento para a perna certa. Não sei nem se eu estou com a perna certa, porque não serviu o exército. Jesus, tem misericórdia do pastor. Quem ora, exerce a vontade. Você não está andando no meio da roda, daqui a pouco vem um espírito de oração sobre você quase cai. Perigoso. Esses misticismos. Estou andando, daqui a pouco vem um negócio, ele me tomou, eu fui andando na rua, Quem ora, exerce a sua vontade. Quem ora, coloca a sua... Lembra que eu falei? O humilde vai entregar a sua vontade para ele. E lembra lá no primeiro episódio que a gente falou que você lança a sua vara, a sua linha e deixa Deus te atrair para mais perto dele. Na hora que ele vai te atraindo, você exerce a sua vontade e você diz: eu quero, eu vou. A pessoa não é tomada como um êxtase antes de aplicar a sua vontade. Ela rende o seu desejo ao Senhor, que a puxa para si. Ou seja, é você quem decide se vai ou não orar. Pastor, não tenho tempo. É você quem decide se vai ou não. A gente para fazer determinadas coisas que às vezes não são nem urgentes, mas a gente para. A gente troca determinadas tarefas. É por isso que a gente fez aquela série de mordomia. Paulo falou sobre a administração do tempo, a mordomia do tempo. O quanto que é importante para a gente ver os propósitos de Deus se cumprindo na nossa vida, a gente ser bons mordomos do nosso tempo. Quem diz sim ou não para a oração é você. E aí, para te ajudar, a gente vê, tem muito isso na internet. Eu fiz um curso, ele também apresenta isso. Pastor, eu não sei orar 1 hora. Tem ajuda. Eu coloquei aqui o que a gente chama de roda de oração. Eu botei aqui que são 10, tem umas que são 5, tem umas que são 12. E eu coloquei ele 10. Ou seja, para cada parte ali, se você quiser ser chatinho, tem 6 minutos. Então você pode botar o seu relógio de 6 em 6 minutos. Já te ajuda a orar 1 hora. Então deixa eu aumentar aqui, vamos ver se funcionou. Funcionou. Número 1, louve. Começa louvando a Deus. Reconheça quem Ele é. Depois isso tudo vai estar no meu blog. Número 2, espere. Depois de louvar, dá aquela esperada. Acalma o seu coração. Número 3, leia a palavra de Deus. O que Deus quer me falar? Lembra que a gente está falando que o humilde é aquele que responde? Então leia a palavra de Deus e veja o que Ele quer te falar. Número 4, medita. Para, pensa, reflita. Número 5, confesse. Aquilo que você meditou, abra os seus lábios e declara sobre a sua própria vida. Número 6, interceda, ore por outros. Sabe o que eu comecei a fazer outro dia? Já faz um tempo. Eu cacei lá em casa um caderninho desse tamanho assim. É o meu caderninho de oração. Você tem um caderninho de oração? Porque as pessoas às vezes chegam para você e falam assim: poxa, pastor, me ajuda a orar. Amém, irmão? Glória a Deus, vou ajudar. Segunda-feira você já esqueceu. Anota, faz isso no seu celular. Anota lá, fulano me pediu oração, coisa e tal. Tem um pastor amigo meu que vai fazer uma viagem missionária para a África. Pastor Wesley. Vai fazer uma viagem missionária. Ele me ligou, falou: Rafa, me ajuda aqui em oração. Estou tão feliz aqui que eu quero compartilhar isso aqui com você, coisa e tal, babá. Olha, vou dia 31 e volto dia tal. A oração tem hora para começar e acabar. Aleluia. Já começou. Tem coisas que é até o dia 10. Ah, maravilha. Dia 10 ele volta da viagem missionária. Mas tem coisas que você vai ficar esperando até receber uma confirmação no seu coração. Para dizer: tá bom, a vitória já chegou. Pronto, já posso riscar do meu caderninho. Então é importante a gente interceder por outras pessoas. Outra aqui. Peça. Depois de interceder, peça. Fale sobre as suas necessidades.
8, agradeça. Depois de pedir, agradeça. A oração da fé. A oração da fé é: eu tenho uma promessa, eu pedi por aquela promessa, todos os passos seguintes, agradecimento. Depois de agradecer, ouça mais um pouquinho. Fique em silêncio e deixe Deus falar. E número 10, cante. Aleluia. Outro dia estavam me lembrando, você sabia que a nossa igreja, a Academia da Fé, tem 3 CDs no Spotify? Tem 3 CDs, gente, música boa, música com base na palavra. A gente tem um CD só de meditação, aquelas musiquinhas bem calminha. Você bota lá, se não me engano, está como Asas da Fé no Spotify. Tem até no YouTube. Essa chama para lugar de encontro. Tem até no YouTube. Botei até no YouTube. Então vai lá no YouTube, bota lá, lugar de encontro. Você vai achar o CD e vai achar o meu livro. Aleluia. Eu falo sobre adoração. Bota lá o CDzinho e vai orar. A gente faz aqui na quarta-feira, a gente bota o CDzinho para ajudar. Eu gosto. Tem gente que música atrapalha. Eu gosto. Nossa, eu fluo na música que é uma beleza. É igual manter. É claro. É tão óbvio assim, irmão. Aleluia. Mas é igual manteiga no pão quentinho. Ah, me ajuda que é uma beleza. Eu boto ali a musiquinha, ela já dá aquela acalmada, ela já vai. E aí você vai. Como é que eu faço? Eu sempre começo, eu não botei aqui não, mas eu sempre começo orando em línguas. Às vezes você não sabe, você vai no seu relacionamento com Deus, Deus vai te chamando, você não sabe o que é. Então eu oro em línguas. Porque quem ora em línguas, ora em mistérios, fala diretamente a Deus. E aí eu pego e vou orando, até que eu vou percebendo. Isso aqui é só um passo a passo para te ajudar se você não souber aonde ir. Mas se você já sabe, vai fluindo com aquilo que você já sabe. Você está ali, na oração em línguas, daqui a pouco você começa a louvar a Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque a minha esposa é uma bênção. Meu filho é uma bênção. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela minha igreja. Aí você vai ali, daqui a pouco eu oro em línguas de novo. Daqui a pouco eu intercedo por alguém. Deus colocou no meu coração, vem aquela pessoa. Pum, eu começo a interceder. Você acha que eu não tenho pedido para fazer para Deus? Também tem. Está lá no meu caderninho também. E o legal do caderninho é que você vai vendo, é igual quando a gente distribui, a gente agora não distribui muito não. Mas antigamente era assim, todo final do ano tinha uma listinha de pedidos de oração que você fazia para Deus. E aí eu achava legal que no final do ano você já via um montão de coisa ticada. Esse daqui Deus já respondeu, esse aqui Deus já respondeu, esse aqui Deus já respondeu. Mas o que é importante nisso? O que isso te ajuda? Disciplina. Treinamento no Espírito. E o último ponto, terceiro ponto, de um coração daquele que ora, um coração humilde, é um coração cheio de compaixão. A gente está vendo a palavra anev, que é a palavra humilde. Anev é uma palavra que gera anavá. E anavá em hebraico significa ocupar o espaço dado por Deus no mundo. Anavá envolve utilizar os próprios recursos e habilidades para elevar os outros. Então, na oração, gente, estamos nos envolvendo na vida dos outros. Quando você intercede por eles. Na oração, os famintos, que reconhecem que dependem e sabem onde encontrar o banquete, querem que este alcance outros também. Então você ora para que o outro seja liberto, você ora para que o outro seja curado, você ora para que Deus fale mais com o irmão, porque você está comendo tão gostoso desse banquete, que você quer que o outro experimente também, e aí você intercede pelo outro. Efésios capítulo 5, no verso 2, também na New Living Translation, diz: vivam uma vida cheia de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo. Compaixão fala de sofrer com o outro, é o amor em ação. Compaixão envolve 3 coisas, e a gente vai terminar com isso aqui. Compaixão envolve 3 coisas. Número 1, compromisso. Compaixão envolve compromisso. Isso fala de envolvimento. Interceder é se envolver
espiritualmente com o outro. Abre comigo em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, no versículo 51. Compromisso, envolvimento. Se você falou que vai orar por alguém, ore pela pessoa. Às vezes o único contato que a pessoa vai ter é com você que é crente. E se possível, ora na hora. Não tem vergonha não. Eu já contei esse caso aqui. O porteiro lá do prédio foi lá pedir, coisa e tal, pastor, pastor, está precisando de oração, é agora. Já vi, a menina já levantou do banco da portaria, o porteiro já fez aquela proteção, assim, deixa comigo aqui, pode ir lá que eu vou ficar aqui Ora na hora. Lucas 9,51 diz: aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as coisas foram acontecendo ao redor de Jesus, e não é que Jesus não se importava com o que estava acontecendo ao redor dele. Não, ele tinha uma missão, ele precisava chegar em Jerusalém. Compromisso. Número 2, compaixão fala de sensibilidade. É estar profundamente ciente do sofrimento dos outros. 1 Pedro capítulo 3, no verso 8, abra lá comigo. Você vai sair dessa série orando ou aprendendo hebraico. Aleluia. Espero que é a primeira opção. 1 Pedro capítulo 3, no verso 8. Sensibilidade. Diz: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Seja sensível com a dor do outro. E número 3, ser compassivo, ter compaixão, fala de generosidade, a disposição de me liberar ao outro para abençoar. Quando você está orando, intercedendo pelo outro, você está doando do seu tempo para o outro. Você está se liberando para o outro, para abençoar o outro. Mateus capítulo 10, no verso 8. Vamos terminar com isso. Mateus capítulo 10, no verso 8. Jesus dando as instruções para o 12, vamos terminar com o verso 5. Aliás, fique de pé, por favor. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem um caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. A orar, você está dando de graça aquilo que você recebeu de graça. Ao interceder por uma outra pessoa, você está dando de graça aquilo que você recebeu de graça. Esse é o coração que Deus deseja quando nós buscamos a presença dEle. Um coração rendido, um coração disciplinado, um coração que tem compaixão de outras pessoas. Amém, gente?